E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Fique em Casa Aprendendo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Celso Ramos. Nós vamos ter mais uma aula de biologia e agora nós vamos falar um pouco sobre vírus, né? A segunda parte a respeito dos vírus. Nós já tivemos uma primeira parte onde nós estudamos a respeito das características gerais, né? Vamos falar aqui não apenas das características gerais, mas vamos ter aqui alguns aspectos evolutivos. Vamos falar sobre as doenças virais, né? Quais são as principais doenças virais? Algumas delas vocês já conhecem, né? Então, é importante que dentro desse assunto, a respeito de vírus, você saiba se uma determinada doença é causada por vírus, por bactéria, por protozoário. Então, estamos tendo as primeiras aulas aqui dos seres vivos e ainda falando de um tipo particular de indivíduo da natureza, que são os vírus, né? Nós vamos entender aqui quais são as doenças que são provocadas por eles. Bem, nesse assunto nós falaremos sobre como é que acontece o processo de reprodução viral. Principalmente nós vamos levar em consideração aqui da reprodução dos bacteriófagos, que são vírus que infectam bactérias. Nós falaremos sobre doenças virais, como a AIDS, falaremos sobre a dengue, febre amarela, gripe, resfriado. E aí nós vamos entender um pouco de algumas características relacionadas a cada uma, tá? Lembrando que a doença COVID-19 é uma das principais doenças mais atuais que estão afetando a humanidade, que nós já temos ali uma certa noção, mas eu quero tratar nessa aula de hoje sobre essas doenças que às vezes a gente termina colocando de lado, tá ok? Bem, o principal objetivo de um vírus no nosso corpo é se reproduzir. Inclusive, a característica de reprodução é a única característica dos seres vivos que os vírus carregam, né? Que é o fato de eles terem o objetivo de se reproduzir. O problema é que quando o vírus ele se reproduz, ele termina matando a célula que ele está ali sendo parasita, né? Nós estudamos na primeira aula de vírus que todo e qualquer vírus ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, ele não possui as enzimas necessárias para que ele possa produzir as suas estruturas virais. Então, ele precisa infectar uma célula para tentar fazer ela de escravo. Por quê? Ele vai utilizar todas as enzimas, todo o metabolismo celular para que ele consiga se reproduzir. Então, está aqui o vírus, ele vai entrar na célula e vai comandar o metabolismo, né? Vai comandar a reprodução viral. Aí essa célula ela vai deixar de produzir estruturas ou substâncias para si e vai passar a trabalhar exclusivamente para o vírus. E esse vírus ele vai, no interior dessa célula, ele vai se multiplicar até chegar um momento em que essa célula ela vai estourar, né? Ela vai liberar os milhares e milhares de vírus que se formaram no interior dela, ok? Então, esse aqui é o processo de reprodução viral. Ó, você tem aqui, por exemplo, um vírus, né, que tem como material genético uma molécula de RNA. Esse vírus ele vai chegar aqui, ó, na membrana plasmática, a célula é tudo isso aqui que está de azul. Então, na membrana plasmática dessa célula, existem proteínas receptoras. Essas proteínas são proteínas de reconhecimento, né? Reconhecimento celular. Então, o vírus ele vai ter um tipo de receptor na parte externa dele. E aí, ele promovendo esse reconhecimento, né? O que vai acontecer? Ele vai conseguir adentrar a essa célula. Esse aqui é um exemplo de um vírus envelopado, né? O vírus envelopado ele tem uma camada externa de lipídio. Então, observe que quando ele é reconhecido, essa camada externa se funde com a membrana plasmática, ou seja, com a membrana dessa célula. E nesse processo, ele vai liberar para o interior dessa célula os componentes do vírus que estavam no interior dele. Quais são os componentes que estavam no interior do vírus? Algumas enzimas virais, né? E
principalmente o material genético, que no caso desse vírus aqui é o RNA. RNA vem da sigla em inglês, ácido ribonucleico, ok? Então, esse RNA, observe o seguinte, esse RNA, ele vai aqui, ó, vai acontecer uma síntese de DNA a partir da molécula de RNA. Olha só, a molécula de RNA está sendo representada por essa molécula branca aqui. Isso aqui, na verdade, é o que acontece principalmente na reprodução do retrovírus, né? Que é um vírus cujo material genético é RNA. Aí observa que foi produzido DNA viral, esse DNA viral vai se fundir com o DNA da célula. Aí essa célula, com base nisso, ela vai começar agora a produzir as estruturas virais, ok? Os métodos de reprodução viral, pessoal, eles podem ser de dois tipos, né? Levando em consideração a reprodução de um tipo de vírus, que é o caso do bacteriófago. Os bacteriófagos são vírus que infectam bactérias. Então, existem dois tipos de ciclos reprodutivos dos vírus bacteriófagos. O primeiro ciclo reprodutivo que eu quero mencionar para vocês é o ciclo lítico. Ciclo lítico. Então, olha o que vai acontecer. Eu tenho aqui uma imagem de uma bactéria, um esquema de uma bactéria. Essa fita azul aqui, que está no interior da bactéria, é o material genético dela, certo? Observa que eu tenho aqui um vírus, que é chamado de fago, ok? O fago é o nome que a gente dá para um vírus que infecta a bactéria. Observa que ele tem uma cápsula feita de proteína, que está representada por uma cor cinza. Interior dessa cápsula tem o material genético, que está representado por essa cor meio que alaranjada, certo? Então, observe que esse bacteriófago, ele se fixou na parte externa da bactéria, e nessa segunda etapa, bem aqui, ele está inserindo o DNA dele. Então, esse vírus aqui é um vírus de DNA. O material genético dele é DNA. Ele insere o DNA na bactéria. Este DNA, o que vai acontecer? Ele vai comandar o processo de replicação, né, que é o processo de duplicação do DNA, e vai comandar também síntese proteica. Ele vai fazer com que a célula produza proteínas virais. Então, a célula vai começar a produzir DNA viral, ou seja, o DNA deste vírus vai fazer com que essa célula replique o DNA viral, promova a produção de proteínas do próprio vírus, que aí são aqui as proteínas do capsídeo. Lembrando que capsídeo, nós vimos na primeira aula de vírus, que capsídeo é a cápsula proteica que envolve o material genético do vírus. Então, olha, ela produz as proteínas virais e no interior dessa célula, os vírus começam a ser montados aqui, ó. Observa que os vírus sendo montados, eles se multiplicam no interior dessa célula até chegar um momento que a célula não vai mais suportar ter tanto vírus dentro dela, né? No caso, a célula bacteriana. E aí ela vai sofrer o que a gente chama de lise. Lise, o que é lise celular? Lise quer dizer que a membrana celular se rompeu. Então, ela se rompeu, liberou os milhares e milhares de vírus. Então, o ciclo lítico quer dizer que nesse ciclo ocorre a lise celular. Lise celular é o rompimento da membrana, onde ocorre a liberação dos milhares e milhares de vírus que foram produzidos no interior dessa célula. Tá? Agora nós vamos falar do ciclo lisogênico. Diferentemente do ciclo lítico, onde acontecia uma lise celular, no lisogênico acontece algo diferente, né? Ao contrário. Vamos lá. Primeira coisa, este é o vírus que está quase para infectar essa bactéria. Esse aqui é o material genético da bactéria. Observa que o vírus agora ele infecta esta bactéria, injetando o DNA dele no interior dela, certo? Agora perceba que esse DNA viral, ele vai agora
se fundir com o DNA da bactéria. Nesse processo a gente chama de integração, que é quando o DNA viral ele passa a fazer parte do DNA bacteriano. Agora perceba que essa bactéria ela tem no seu material genético, no seu DNA, o DNA viral que está ali, como na forma de prófago. Essa forma de prófago quer dizer que o DNA viral está infiltrado no DNA bacteriano. Observe que até agora o vírus não se manifestou, mas ele conseguiu inserir o material genético dele no DNA da bactéria. E olha como ele é inteligente, esperto, né? Se é que a gente possa falar isso. Essa bactéria que está com o DNA viral, seu DNA, ela vai agora viver normalmente e vai começar a se multiplicar várias e várias vezes. E quando ela se multiplica, a bactéria ela faz a reprodução assexuada. E o que é a reprodução assexuada? Reprodução assexuada é quando um indivíduo ele se multiplica e forma um indivíduo se transforma em dois idênticos a ele, por exemplo. Então aqui uma bactéria ela se multiplicando e ela está formando bactérias idênticas, ou seja, com o mesmo material genético da célula mãe. Então, se a célula mãe tinha DNA viral, consequentemente, as células filhas também vão ter DNA viral. E aí elas se multiplicam, todas essas bactérias, e todas elas estarão com o DNA viral no seu material genético. E aí não ocorreu a lise celular, não ocorreu o rompimento da membrana, porque o vírus aqui, ele não se manifestou, ele não promoveu a produção de vírus no interior da bactéria. Então, esse ciclo lisogênico, ele pode acontecer várias gerações, mas vai chegar um momento que o ciclo lisogênico sai desse ciclo e passa a pertencer ao ciclo lítico. E aí, o DNA que estava lá no interior o DNA viral que estava no interior do DNA da bactéria, ele pode promover a produção de vírus no interior da célula. Então, esses dois ciclos, tanto o ciclo lítico quanto o ciclo lisogênico, pessoal, eles podem aqui constantemente entrar do ciclo lítico para o lisogênico ou do lisogênico para o ciclo lítico. Então, a gente pode até fazer uma revisão do que eu acabei de falar para vocês. Se tiver no ciclo lítico, o vírus chega na bactéria, injeta o material genético na bactéria, esse material genético vai comandar a síntese de proteínas virais, vai produzir vírus no interior da bactéria, eles se multiplicam, logicamente, e ocorre a lise celular. Esses vírus que saíram de dentro dessa bactéria que morreu infectarão outras bactérias que, ao invés de continuar nesse mesmo ciclo, pode entrar agora no ciclo lisogênico. Aí, o DNA que ele inseriu dentro dessa bactéria pode fazer parte do DNA bacteriano. Essas bactérias podem se multiplicar várias e várias vezes e as células filhas que vão se formando estão com o DNA viral ali. Então, essas bactérias que são resultados do ciclo lisogênico são células que potencialmente elas podem entrar do ciclo lisogênico para o ciclo lítico. Ok, pessoal? Então, basicamente, é isso que acontece para que um vírus consiga se reproduzir. Bem, eu vou falar agora das primeiras doenças, né, das doenças virais. Uma das primeiras que a gente quer comentar aqui com vocês é a respeito da AIDS, né? Bem, essa palavra AIDS deriva das iniciais da expressão inglesa, dessa expressão inglesa aqui, síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? Então, ela vem do inglês, daquele inglês eu não vou nem mencionar para vocês, que eu não sei falar inglês, né? Mas é aquilo ali que significa, síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, ela é atualmente uma das mais preocupantes enfermidades em todo o mundo. Por quê? Essa doença, ela vai acometer principalmente o sistema imunológico, que é o sistema que faz a defesa do nosso organismo. Agora imagina que um país ele não tenha um exército para proteger.
Então, ele vai ficar vulnerável para qualquer invasor tomar esse país. A mesma coisa acontece conosco, né, com nós, seres vivos, se não tivermos os nossos sistemas de defesa intactos, ok? O vírus causador da AIDS é conhecido como HIV. E aí vem da sigla em inglês ali, ó, vírus da imunodeficiência humana, tá? Vírus da imunodeficiência humana, ou seja, é o vírus que promove uma deficiência no sistema imunológico humano, ok? Então, nas pessoas portadoras de HIV, o vírus ele pode ser encontrado no sangue, né, de acordo com o sexo, no esperma, nos homens, no caso, né, e nas secreções vaginais. E no leite também. Por isso que mulheres que têm HIV, infelizmente, elas não podem amamentar, porque o vírus também ele pode estar presente, vai estar presente ali no leite materno. Tá? A forma de transmissão é por meio de relações sexuais com parceiros portadores do vírus e de transfusões com sangue contaminado. Mulheres grávidas, portadoras de HIV, elas podem transmitir o vírus para o feto através da placenta ou através da amamentação. Essa aqui é a maneira como o vírus HIV ele pode se reproduzir no ser humano. Você tem aqui, ó, o vírus HIV, pessoal, ele é um vírus envelopado. Ele tem uma cápsula proteica que está aqui, ó, dentro dessa cápsula tem um material genético que vai ser RNA e lá no interior dessa cápsula proteica também tem enzimas. As enzimas são moléculas que vão ajudar para que as proteínas do vírus se formem no interior da célula, quando ele estiver infectando. Então, esse DNA, esse vírus, na verdade, esse vírus HIV, ele vai ser reconhecido, ele vai tentar infectar um tipo de célula de defesa, que é o linfócito T CD4. Tá? Linfócito T CD4. Esse linfócito é uma célula que promove, é como se fosse o alarme do sistema imunológico. É ela que faz com que as outras células sejam ativadas para que ataque qualquer tipo de invasor que venha no sistema imunológico. Então, imagina que o vírus ele tenta destruir o que alarma, o alarme do sistema de defesa, ok? Então, ele vai aqui, ó, ele não é reconhecido como um corpo estranho por essas células e, por isso, esse vírus ele consegue fundir a sua membrana externa, aqui, ó, o seu envelope viral, com a membrana plasmática da célula que ele está invadindo, que é o linfócito T CD4. E aí, ó, nesse processo, ele libera para o interior da célula o RNA e uma enzima muito importante chamada transcriptase reversa. Transcriptase reversa. O que ela faz? Ela utiliza esse RNA viral para produzir DNA viral. Esse DNA viral aqui, ele vai, com o auxílio de uma enzima chamada integrase, ele vai se fundir com o DNA da célula, ok? E esse DNA viral, lá no núcleo, vai comandar a síntese proteica da célula. Aí a célula vai deixar de produzir as suas próprias proteínas e passa a produzir as proteínas do vírus. E aí, produzindo proteínas virais, vai formar mais vírus. E aí, quando vai chegar um momento que essa célula vai morrer, porque ela não vai aguentar tanto vírus no interior dela, tá? Então, usar sempre preservativo nas relações sexuais, certificar-se da procedência da qualidade do sangue, esterilizar agulhas, seringas. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Outro tipo de doença é a dengue, né? Uma doença causada pela transmissão do inseto Aedes aegypti. A prevenção é combater o mosquito transmissor, evitando um acúmulo de água no interior de garrafas, latas vazias, pneus, por exemplo, tampar a caixa d'água, usar tela de proteção, tá? Esse mesmo mosquito que transmite a dengue transmite também a febre amarela, que é uma doença causada por um vírus que também pode ser transmitido pela picada da fêmea do mosquito, né? Você tem que fazer o mesmo mecanismo de prevenção que você promove para se proteger contra a dengue, ok? Depois de inoculado sobre a pele dos seres humanos ou macacos, os vírus da febre amarela concentrados nas glândulas salivares das fêmeas,
e mosquitos invadem os vasos linfáticos do doente. Dali caem na circulação e infectam as células do fígado, dos rins, do coração, dos pulmões, a mucosa do sistema digestivo e até o cérebro. E aí o indivíduo ele pode ter um grau que a gente chama de icterícia, fica com os olhos meio que amarelados e esverdeados, tá? Tem outras doenças, como a gripe, né? Uma doença muito conhecida, a gente tem que evitar, tem que ser o mesmo procedimento para se proteger contra o coronavírus, né? Evitar a gotícula de saliva, ok? E nós temos outro tipo de doença, como o resfriado, que é o mesmo procedimento para você promover a prevenção contra a gripe, contra o coronavírus. Pessoal, essa foi uma breve explanação sobre as doenças virais. Aguardo vocês nas próximas aulas de biologia. Tchau, tchau.